Pode ou não pode a Fazenda quebrar sigilo? Bom, sigilo tem assento constitucional no artigo 5º, inciso 10, que protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, e é objeto também do artigo 198 do CTN, que basicamente proíbe a Fazenda Pública de divulgar informações a respeito da situação econômica e financeira dos contribuintes, assim como o estado da sua atividade. Então daí a gente já captura uma informação importante. Uma coisa é sigilo bancário, outra é sigilo fiscal. Tradicionalmente, o sigilo bancário era tido por um direito oponível ao fisco, no sentido de exigir que ele somente pudesse ter acesso a esse tipo de informação bancária se pela via de uma determinação judicial. E assim a legislação da época o determinava. Mas aí, com a edição da Lei Complementar número 105, que regulamentou o sigilo bancário, isso foi por água abaixo, porque o seu artigo 6º autorizou a Fazenda a requerer esse tipo de informação diretamente às instituições financeiras, sem a passagem pelo judiciário. E lógico, isso foi judicializado, dado o posicionamento antigo, a posição tradicional a respeito do tema e a legislação passada, a constitucionalidade do artigo 6º foi questionada perante o Supremo, tanto no controle concentrado como no difuso. Então, naquela ocasião, o embate que estava no palco do Supremo era entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos associado a um dever de fiscalização da administração tributária. Em defesa da inconstitucionalidade daquele dispositivo, o contribuinte se muniu de alguns argumentos distintos. O primeiro sendo, claro, a caracterização do sigilo bancário como um direito individual, inviolável pela Fazenda na sua atividade fiscalizatória legítima. Falou-se também na inexistência da supremacia do interesse público enquanto interesse coletivo. A pretensão de arrecadar não poderia suprimir um interesse individual. E outro ponto interessante levantado pelo contribuinte foi a reserva absoluta de jurisdição, porque o juiz, em tese, não teria interesse no resultado da fiscalização, ao contrário do fisco, que por natureza, por fisiologia institucional, teria o coração vertido para arrecadar. Ou seja, estavam defendendo a tese de que para quebrar sigilo bancário só com decisão judicial. Mas é interessante a gente lembrar que tem autores que entendem que nem mesmo a interferência judicial pode quebrar o sigilo bancário, como os processualistas Cândido Dinamarco e Ada Pellegrini. Eles tomam esse entendimento a partir de uma interpretação literal do artigo 5º, inciso 12, que trata dos sigilos das correspondências, dados e comunicações telefônicas e admite ordem judicial levantar sigilo apenas com relação às últimas, ou seja, com relação a comunicações telefônicas. Em relação a todo o resto, no entendimento deles, que deflui de uma interpretação literal e restritíssima, é que se o objeto do sigilo for qualquer outra coisa que não comunicação telefônica, como informações bancárias, esse sigilo não pode ser violado nem mesmo por ordem judicial. Mas sobre isso, o Supremo decidiu, por maioria, com divergência dos ministros Celso de Mello e Marco Aurélio, pela constitucionalidade do artigo 6º, ou seja, a Fazenda poderia sim requerer essas informações bancárias diretamente às instituições, sem passar pelo judiciário. Ela pode sim obter essa espécie de quebra de sigilo bancário. O fundamento dessa tese era o seguinte: o artigo 5º, inciso 10, não fala estritamente em sigilo bancário, mas em proteção da intimidade. Ou seja, se a quebra não violenta a intimidade, tá tranquilo. Inclusive é para isso que serve o sigilo fiscal. Tanto que o julgado fala em transladado o sigilo da esfera bancária para a esfera fiscal, porque não deixa de existir uma obrigação de resguardo dessas informações. Outro ponto também relevante da argumentação foi que, como o requerimento demandava o processo administrativo devidamente regulamentado, não haveria nenhuma arbitrariedade no feito. E, além disso, também foi mencionado uma coisa interessante de que as operações protegidas pelo sigilo bancário, até por uma deferência à capacidade contributiva, não poderiam ser compreendidas como algo estritamente relacionado à esfera íntima do indivíduo, demandando sim algum espaço de tutela. Então, nesses julgados, ficou consignado que a Fazenda pode sim quebrar o sigilo bancário, mas não o fiscal, e a intimidade está protegida justamente por conta desse limite. Mas então qual é o alcance do sigilo fiscal? Até onde, por onde pode circular essa informação? Aí é a leitura do artigo 198, parágrafo 1º e 199 do CTN. A ideia é que a informação pode circular dentre as administrações públicas dos variados entes políticos em benefício da eficiência fiscalizatória e escapar desses limites apenas quando por determinação judicial.
Aí, recentemente, foi editada uma norma especial sobre sigilo na Lei 13.254, que instituiu o regime especial de regularização cambial e tributária, chamado de RECT, que teve por objetivo estimular a repatriação de ativos, bem em harmonia com um esforço internacional no sentido de ofertar benefícios e regimes diferenciados para incentivar a declaração e a regularização de bens e direitos enviados ao exterior de maneiras irregulares. Então, essa lei veio para tentar minimizar os efeitos esvaziadores da evasão fiscal e para criar esse incentivo de retorno dos ativos para o país. Ela estabeleceu algumas condições especiais para essa galera que tinha bens lá fora de origem lícita para repatriá-los, pagando 15% de imposto de renda e 100% de multa. Uma dessas condições foi a exclusão explícita da punibilidade de algumas condutas criminosas possivelmente envolvidas nas situações como lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, dentre outros. Além disso, como a adesão era por declaração, a lei também se preocupou em expressamente proibir o seu uso como prova ou indício num procedimento criminal ou para fundamentar uma autuação fiscal, e nos parágrafos do seu artigo 7º trouxe a sua norma especial sobre sigilo, que expressamente proibiu a divulgação daquelas informações com os estados, o Distrito Federal e os municípios, criando uma excepcionalidade explícita à regra geral sobre sigilo fiscal do CTN. E aí esse negócio teve a sua constitucionalidade questionada na ADI 5729, que foi apreciada agora há poucos dias. Pode uma norma especial estabelecer uma hipótese de sigilo fiscal mais protetiva dos contribuintes, mas apenas para uma parcela de contribuintes sujeitos a um certo regime, que aderiram a um certo programa? Porque pensa o seguinte, a universalidade de contribuintes em geral está sujeita à norma geral do sigilo fiscal, do CTN, que autoriza que a sua informação circule dentre todos os entes políticos. E aí, pode uma norma especial fazer esse tipo de distinção? Não violaria a isonomia? Essa norma é constitucional? Julgou-se que sim, é constitucional, com divergência do ministro Lewandowski. Nos termos do voto vencedor da relatoria do ministro Barroso, o fundamento da isonomia é tratar igualmente aqueles que estão em situações iguais e, no seu entendimento, os aderentes ao programa não estavam numa situação equivalente aos contribuintes brasileiros em geral, porque eles tinham bens fora do escopo de tributabilidade e só trouxeram para o escopo de tributabilidade por conta dos estímulos presentes naquele programa. Ou seja, não fossem as normas especiais, inclusive a norma especial de sigilo fiscal, aqueles bens sequer aqui estariam. A divergência suscitada pelo Lewandowski foi apenas no sentido de fazer uma ressalva para possibilitar a quebra do sigilo nas hipóteses em que houvesse suspeita de origem ilícita dos ativos. Mas o problema da ressalva dele é que pressuposto para a adesão ao programa era a licitude da origem dos ativos, motivo pelo qual, se ilícita, sequer poderia ter sido aceita a adesão. Então, gente, sigilo bancário não é a mesma coisa que sigilo fiscal e não é oponível ao fisco. Sigilo fiscal tem uma regra geral de um alcance mais amplo em benefício da fiscalização eficiente e cooperativa entre os entes federados, mas admite norma especial, desde que isonômica.